Olá a todos, voltei para fazer os meus vídeos com algumas explicações sobre cinema, nomeadamente sobre como filmar e como contar a vossa história. Anteriormente já tinha feito uma coisa aqui mais ou menos dentro do género, mas em inglês. Desta vez vou fazer em português. Os vídeos anteriores também estavam a ficar um bocadinho mais longos do que aquilo que eu queria. Desta vez vamos tentar fazer a coisa mais rápida e mais ágil. O primeiro vídeo é sobre o wide shot, ou o extreme wide shot, como lhe queiram chamar. Eu estou habituado a dar os nomes aos planos em inglês, acho que é mais fácil para universalizar a coisa. Às vezes as traduções que se dão são muito livres e às vezes, quando estamos a falar num determinado tipo de plano, outra pessoa dá um nome diferente ao mesmo plano e a comunicação fica um bocado mais difícil. Eu sei disso por experiência própria quando estou a dar aulas aos meus alunos. O wide shot, ou também normalmente o nome mais comum em português é o plano geral. O wide shot, extreme wide shot ou very wide shot são no fundo três variantes da mesma coisa, do wide shot. Para que serve? É isso que é o mais importante. O wide shot serve normalmente para contextualizar. Nós o que temos com estes tipos de planos são visões alargadas, visões gerais por exemplo, de uma cidade ou de uma zona onde se passa uma determinada ação e são usadas para contextualizar. Ou seja, nós não vemos algo com pormenor, com detalhe, vemos sim algo que se está a passar no geral. E nós vemos isso normalmente, por exemplo, quando vemos uma cidade ou aquele normalmente se chama o skyline de uma determinada cidade e depois vamos ver algo que se está a passar dentro dessa cidade. Temos um exemplo muito comum e que eu costumo mostrar aos meus alunos, que é logo num dos primeiros episódios, talvez mesmo o primeiro episódio de Game of Thrones, nós vemos a cidade de King's Landing, Porto Real, vemos o skyline dessa cidade, ouvimos os sinos a tocar e depois a cena seguinte passa-se já dentro dos locais da cidade, onde está a ver as cerimónias fúnebres de Jon Arryn, que é a mão do rei que morre antes do rei decidir chamar o Lord Stark. Mas esquecendo do Game of Thrones, voltando à explicação do plano, são exatamente isso, planos usados para contextualizar. Quando não são usados para contextualizar a ação, podem também ser usados para mostrar uma ação que decorre num espaço físico muito alargado, como por exemplo uma batalha. Isso é muito comum, esses planos são muito frequentes no Senhor dos Anéis, por exemplo, nos próprios Game of Thrones, quando foi filmada aquilo que foi conhecido como a Batalha dos Bastardos, entre o Jon Snow e o Ramsay Bolton. Víamos muitos planos desses em que nós víamos a batalha a decorrer durante um longo espaço físico e servia por um lado também para contextualizar, mas mais para mostrar isso. Para a semana vou voltar com outro tipo de plano. A minha lógica vai ser tentar trabalhar os planos do mais afastado para o mais próximo. Portanto, esta semana falamos dos grandes planos, para a semana vamos estar a falar provavelmente do plano médio. Não se esqueçam de subscrever o canal. Se gostaram do vídeo e eles ajudou em alguma coisa, deixem aí não sei se chama like no YouTube, mas provavelmente chamará. E não se esqueçam de deixar um comentário com alguma dúvida ou alguma sugestão que tenham. Muito obrigado e até à próxima.